muito bem-vindos. Meu nome é Arthur Espíndola e eu vou apresentar para vocês hoje o nosso cronograma das etapas de planejamento de projeto. Aqui a gente vai tratar sobre projeto executivo. Eu sou parte da Docilar de Madeira, sou engenheiro civil aqui no nosso time e vamos seguir aqui na nossa apresentação. Veremos então, onde estamos e para onde iremos no passo a passo da evolução do produto que será contratado. No caso aqui, a gente vai tratar sobre projeto executivo e para essa apresentação específica, a gente não está em lugar nenhum, né? Então a gente vai passar no fluxo completo do andamento de cronogramas de efetividade para esse produto. Vamos lá. A gente tem 6 etapas macro para esse trabalho de projeto executivo. A primeira vai ser o contrato fechado, a gente tem a criação do projeto, a legalização desse projeto, o desenvolvimento do projeto executivo, planejamento físico, até a gestão da obra, que aí já é a etapa de execução. Então, a gente vai passar por cada uma dessas etapas aqui. O ideal seria a gente fazer uma reunião específica dentro de cada uma dessas etapas, porque cada uma dessas etapas possui uma complexidade bem grande de informações e de detalhes que a gente precisa passar. Então, o objetivo desse vídeo aqui é a gente fazer um apanhado geral, beleza? Vamos lá. Contrato fechado é uma coisa assim que chega a ser até autoexplicativa, né? A gente provavelmente já passou pela apresentação da empresa antes de vocês chegarem até aqui. E aí é o início do nosso trabalho, vai ser o que vai simbolizar o início dessa longa jornada aqui, de muitos detalhes e de muita aplicação técnica. Então, após o contrato fechado, a gente já vai iniciar a etapa de criação do nosso projeto. A etapa de criação é uma etapa que a gente vai trabalhar muito com a inspiração, com as referências que vocês, clientes, vão trazer para nós. O primeiro ponto que a gente vai abordar aqui é a visita técnica no terreno. A gente vai conhecer o seu terreno, verificar a posição de sol da tarde, onde ele nasce, onde ele se põe. A gente vai precisar de um levantamento topográfico, porque todo o nosso trabalho vai ser realizado em cima disso, da realidade existente do seu terreno. Teremos uma etapa de briefing, que a gente vai fazer uma reunião para a gente colher todas as inspirações, para a gente conhecer melhor o seu estilo, para a gente ver o que você precisa, o que você gosta, o que você não gosta, para a gente criar da forma mais assertiva possível. Depois do briefing, a gente vai fazer o estudo de layout das edificações. Então, a gente vai ver onde é que a gente vai colocar uma mesa, onde é que a gente vai colocar uma cadeira, onde é que a gente vai colocar os móveis todos. E aí a gente vai sempre estar num jogo de troca, que a gente vai captar as informações iniciais aqui nessa etapa de briefing. A gente manda para vocês, elaboram um estudo de layout da casa, enfim, do objeto que for contratado, né? Seja de um pavimento, de 2 pavimentos. E a gente vai fazendo essa troca sempre. A gente elabora algumas opções, manda para você validar. Aí você dá o feedback e a gente vai nessa troca até você ficar satisfeito com essa parte aqui de criação. Então, o estudo de layout é da parte interna das edificações. Claro que a gente vai primeiro criar a forma da arquitetura da edificação para depois ver a questão dos módulos, né? Quando eu falo forma, é a metragem quadrada, a área total, a disposição dos cômodos e tudo mais. E aí a gente vai estudando posição de janela, posição de porta, os tamanhos, essa coisa toda aqui dentro do estudo de layout. Aqui nessa parte da implantação da edificação do terreno, a gente vai ver a posição dela no terreno. Das edificações, no caso, se for mais de uma, né? Se ela vai ficar de lado, de frente, mais para o fundo, mais para uma posição e para outra. Logo depois disso daqui, a gente vai ver a parte de terraplanagem, que aí a gente vai trabalhar a altura dessas edificações no terreno. Qual que é a altura ideal? A gente vai fazer corte, a gente vai fazer aterro, a gente vai cortar de um lado e compensar aterrando no outro. Vai precisar tirar a terra ou entrar a terra para esse imóvel. Vai precisar de arrimo, de talude, que são aquelas rampinhas regularizadas que normalmente o pessoal coloca grama. Então, é a partir do projeto de terraplanagem que a gente vai ter essas definições do projeto de vocês. E depois de concluir essas etapas do 1 ao 6, a gente vai fazer o estudo de viabilidade financeira, que é chamado também de EVF. O EVF, Estudo de Viabilidade Financeira,
é que a gente vai começar a ver o preço das coisas, para ver se a gente está viajando na maionese ou se a gente está com o pé na realidade. É com o estudo de viabilidade financeira que, por exemplo, a gente vai definir todos os materiais que vão ser aplicados no nosso projeto. Aí a gente começa já a falar das especificações técnicas e da parte financeira e da parte visual, de estética. A gente sabe que a beleza importa, e o nosso objetivo sempre é que a arquitetura se torne obra construída. Então, o estudo de viabilidade financeira, a gente vai especificar os materiais que estão sendo analisados, e com ele a gente vai dar três opções de cada estilo de material que vai ser aplicado. Por exemplo, eu quero um piso de madeira. Será que ele vai ser um piso de madeira natural, vai ser um piso de laminado de madeira, ou vai ser um porcelanato que imita madeira? Acaba que os três, eles são semelhantes do ponto de vista estético, mas os valores, o preço, e o conceito por cada um desse tipo de material vai ser totalmente diferente. Então, no estudo de viabilidade financeira, vai ser uma ferramenta que a gente vai, é, a partir do briefing, de tudo que a gente estudar anteriormente, verificar se aquilo faz sentido na sua realidade financeira, entendeu? E aí, a gente, a partir desses 7 primeiros pontos aprovados por você, a gente vai fechar a etapa de criação. Depois da etapa de criação, a gente vai ter a etapa de legalização dessa obra. O que é a legalização? É, de fato, a aprovação desse projeto nos órgãos competentes. Então, a gente vai coletar e atualizar todos os documentos, o projeto, os documentos do proprietário, os documentos do imóvel, se o registro do imóvel está atualizado junto ao cartório de registro do imóvel. A gente vai atualizar tudo que é do projeto, a responsabilidade técnica para aquela pessoa que está executando. A gente tem que juntar tudo, essa documentação toda, e protocolar. Se for o seu caso de ser, às vezes, seu terreno era um condomínio, tem condomínio que pede a análise e a aprovação para depois ir para a prefeitura. Agora, se seu imóvel for numa área urbana, que não é um condomínio, a gente vai fazer o protocolo junto à prefeitura, aí vamos passar pela análise da prefeitura até o projeto ser aprovado pela prefeitura. Prefeitura sempre tem que aprovar o projeto, porque senão essa obra vai ser uma obra clandestina. Tem condomínio que exige a aprovação, tem condomínio que exige só o alvará de construção. O que é o alvará de construção? É o documento que a prefeitura fornece para a pessoa que passou por toda a etapa de aprovação. Então, para o projeto ser aprovado, a gente protocola, ele vai ser analisado. Se tiver alguma correção para fazer, a gente corrige, manda de novo para análise até esse projeto ser aprovado. Emitiu o alvará de construção, esse documento é que permite a gente iniciar a obra de maneira legal, sem ser clandestino, sem problema nenhum. Então, a etapa de legalização, ela demora um tempo nessa burocracia toda. Enquanto rola esse tempo, que não depende da gente, depende dos analistas e tudo mais, a gente vai desenvolver o projeto. Aí, depois da legalização, a gente vai para a próxima etapa, que é o desenvolvimento do projeto executivo. Então, a gente criou, a gente deu a entrada na prefeitura, enquanto isso, a gente vai desenvolvendo as outras etapas do projeto. O projeto executivo, ele é mais detalhado do que o projeto legal. Então, com ele, a gente vai entrar com um mapa de instalações elétricas e de iluminação, a gente vai entrar com um mapa de instalações hidrossanitárias, a gente vai desenvolver um caderno de marcenaria para ver os móveis planejados, que foi específico do seu projeto, e a gente vai também ver o caderno de marmoraria. A gente também vai ter o projeto estrutural, o projeto de fundação, o projeto elétrico e o projeto hidrossanitário. Mas qual que é a diferença de um projeto elétrico de um mapa de instalações elétricas e de iluminação? O mapa de instalações e de instalações elétricas de iluminação vai ser definido dentro da arquitetura, que são os pontos elétricos. Onde é que vai ter interruptor? Quais teclas que vão ser usadas? Aquele interruptor vai acender qual ponto de luz? Onde é que vão ter pontos de luz? Qual que é o estilo dessa iluminação? Isso tudo a gente vai definir aqui, ó, no 3.1. O projeto elétrico vai definir a parte de infraestrutura da elétrica.
quantos cabos que vão ser, qual que é a bitola, qual que é o dimensionamento do quadro de distribuição. Então, é uma questão de infraestrutura. A mesma coisa para o hidrossanitário. Aqui no mapa de instalações, a gente vai definir onde que é a posição dos pontos de água e de esgoto. Hidrossanitário, né? E aqui no projeto hidrossanitário, é um projeto que vai ser específico da parte hidráulica. Então, vai dimensionar qual que é o tubo que você vai usar, qual que é o diâmetro desse tubo. É um tubo de PVC? Esse tubo de PVC ele vai ser para esgoto ou vai ser para água fria? Vai ser um tubo de CPVC para água quente, por exemplo? Enfim, esses pontos que estão de amarelo aqui são os pontos que não é o nosso escritório que faz, mas a gente tem parceiros que trabalham junto com a gente e que, paralelamente, eles desenvolvem esse serviço com a gente. Então, o nosso orçamento, que provavelmente a gente já passou ou que a gente ainda vai passar, não vai englobar nenhum desses pontos amarelos. A gente teve lá o levantamento topográfico, né? Da mesma forma, lá tem o projeto estrutural de fundação, que vai ser para o nosso especialista da parte de estruturas, e vai ter um outro especialista que vai desenvolver para nós o projeto elétrico e hidrossanitário. A gente vai fazer o detalhamento de todos os ambientes mesmo. Então, tipo assim, a gente está num quarto, nós vamos mostrar a vista dele de frente, de lado, o 3D disso daí, para vocês terem a máxima visão possível e para esse projeto chegar na obra e para ele ser de fácil compreensão para aquele que vai executar. Ele vai num nível de detalhe tão grande que qualquer pessoa com mínimo de neurônio consegue bater o olho ali e, de fato, entender e conseguir colocar aquilo em prática. E o orçamento executivo. A gente viu sobre estudos de viabilidade financeira lá na parte de criação. O orçamento executivo, ele vai pegar o resultado do estudo de viabilidade financeira, vamos supor o exemplo do piso, né? São 3 pisos que a gente deu como exemplo: o piso de madeira natural, o piso laminado de madeira ou o porcelanato que imita madeira. Aí a gente vai definir um dos 3 lá no EVF, naquela etapa anterior. Vamos supor que a gente definiu pelo piso de madeira natural, que o cliente gostou mais, você gostou mais. E aí, no orçamento executivo, a gente vai pegar essa especificação que foi dada lá no EVF, que foi definida por você, e a gente vai fazer esse orçamento desse material específico em 3 fornecedores diferentes. Então, lá a gente vai especificar o material que vai caber no seu bolso de maneira geral, e aqui no orçamento executivo, a gente vai detalhar tudo e a gente vai buscar 3 fornecedores para a gente achar o melhor custo-benefício, sempre prezando pela qualidade e custo também, né? Afinal de contas, tem que caber dentro do bolso. A gente está querendo evitar exatamente essas surpresas. Então, o desenvolvimento do projeto executivo ele vai correr paralelamente à parte anterior da legalização. Lembra aqui que a gente mostrou? Essas 2 etapas elas vão acontecer ao mesmo tempo, de forma simultânea. Enquanto a galera da prefeitura está lá analisando, nós estamos trabalhando nessas outras etapas. E aí, a 5ª etapa nossa é o planejamento físico das atividades. O que é o planejamento físico? Físico é, de fato, o que vai ter a execução. Aqui a gente já está falando de planejamento da parte da execução, da prática, tá? Do canteiro de obras. Então, a gente vai determinar o andamento físico da obra, quanto tempo que essa obra vai demorar para acontecer. E aí a gente vai ter a estrutura analítica de projeto. O que é essa estrutura? Nós vamos destacar todas as atividades de forma cronológica, que são a sequência das atividades. Então, por exemplo, primeira atividade que você tem que fazer na sua obra, já com o alvará de construção na mão, tá? Depois do projeto aprovado, tudo certinho. Primeira atividade é terraplanagem. Então, número 1, terraplanagem. Depois da terraplanagem concluída, qual que é a segunda? A instalação do padrão de água e luz. Porque para você começar uma obra, você vai precisar da energia elétrica, você vai precisar de água também. Aí depois vem o quê? Instalação de fossa ou de esgoto, ligação da rede, né, de esgoto. E aí depois vem montagem do barracão de obra para a equipe executora ter um ponto de apoio para guardar ferramentas e tal. Aí depois vai a demarcação da obra e tal, tal, tal. Então a gente vai passar por todas as sequências de atividade, organizar isso tudo em uma linha do tempo. E aí
a gente tem um planejamento físico ao longo do tempo para a gente ver qual que é a duração exata da obra de acordo com o projeto que já foi desenvolvido. A gente vai sincronizar essa etapa física com o orçamento executivo. Com isso, a gente vai ter um gráfico de desembolso. Então, na primeira semana, a gente vai gastar X reais para aquela atividade de terraplanagem, por exemplo. Aí, na segunda semana, já vai começar a fazer a demarcação da obra. Então, durante toda a obra, a gente vai ter um gráfico do desembolso que a gente vai precisar fazer em cada uma das atividades de forma detalhada, conforme o projeto anterior. E aí, a gente, quando for entrar na execução, a gente vai ter o previsto no planejamento e o versus o realizado, para a gente comparar se o planejamento está andando de acordo com o que realmente vai acontecer na prática. Desculpa. E a sexta e última etapa é a gestão da obra. Essa parte toda, do 1 ao 5, é o contrato que a gente está falando sobre projeto executivo. No projeto executivo, a gente vai englobar todas essas 5 iniciais etapas. A gestão da obra já é a parte de execução. É diferente, tá? A gente separa planejamento de execução. Na parte da execução, da gestão da obra que a gente faz, a gente tem as seguintes trabalhos, as seguintes etapas de forma mais macro, né? Como eu falei, cada um desses pontos aqui merece uma apresentação específica para eles, tá? Mas para a gente gerir uma obra, a gente vai ter a responsabilidade técnica em loco. O que é em loco? Vai ter o responsável técnico no local da obra. É muito importante que o responsável técnico ele tenha a ciência daquilo que está acontecendo na obra. Porque senão não adianta nada a gente planejar, a gente fazer projeto, se o projeto ele não for seguido na obra. Afinal de contas, o objetivo do planejamento é que ele seja executado no local. Então, o gestor da obra, ele vai fazer a gestão de todos os contratos. Eu coloquei isso aqui de amarelo, porque isso aqui é um serviço à parte do que a gente está conversando inicialmente, tá? Primeiro a gente vai tratar sobre o projeto, sobre o planejamento, para depois a gente dimensionar a complexidade da gestão da obra. Por isso que eu coloquei de amarelo, mas a gente faz sim esse serviço. Os outros projetos a gente vai contar com parceiros que vão estar junto com a gente, conversando junto, para a gente fazer tudo acontecer junto, tá? Então a gente vai fazer essa gestão de todos os contratos dos parceiros, dos executores e tudo mais. A gente vai ter atenção na logística de acordo com o planejamento já estabelecido. A logística é que momento que a gente vai mandar o pedreiro, que momento que a gente vai mandar o carpinteiro, que momento que a gente vai solicitar a entrega do material. E com isso a gente vai ter um controle de qualidade dos materiais e da mão de obra executora. De novo, a mão de obra executora vai ser uma equipe específica que vai trabalhar junto com a gente num contrato específico deles para aquela atividade específica. Então, por exemplo, a gente vai fazer um contrato com um parceiro nosso que é o executor na parte de pedreiro. Então, vai ter um empreiteiro de pedreiro. É o cara que vai fazer a fundação, é o cara que vai fazer a parte de alvenaria, provavelmente é o cara que faz a parte de pintura e de acabamentos também gerais, né? Instalação de louças, de metais. Aí depois vai vir o executor da parte de madeira. É o cara que vai fazer a casa de madeira, que vai fazer a cobertura, que vai trabalhar, que cada equipe tem a sua especialidade. E o gestor, que no caso a gente faz esse serviço, a gente vai como se fosse o maestro da obra. A gente vai ver todos aqueles contratos e a gente vai trazer as pessoas certas, especialistas daquela atividade, para o momento certo, de acordo com o planejamento que a gente já conversou. Com isso, a gente vai ter um suporte técnico em todas as fases da obra e a gente vai gerar relatórios desse acompanhamento. Então nessa semana, a gente, de acordo lá com o planejamento, a gente vai ver o que foi planejado e o que foi executado. A gente vai trazer para você, cliente, esses relatórios de maneira semanal, de maneira mensal, trimestral, dependendo da complexidade do serviço que a gente estiver acompanhando. E a gente também vai dar o suporte no pós-obra. Afinal de contas, isso é essencial. A gente vai trabalhar sempre com qualidade, pensando no pós-obra. Porque não adianta a gente executar um serviço rápido, que esse serviço ele vai ser daqui a 1, 2,
meses ou anos, ele vai dar problema por uma falta de um acompanhamento, por uma falta de qualidade de material, por uma falta de uma mão de obra de fato de qualidade. Então, a gente já tem esse foco no pós-obra. Aqui a gente está conversando sobre projeto, sobre planejamento e um pouco de gestão de obra. Só que a gente pensa no longo prazo. Afinal de contas, a gente não quer ter apenas um portfólio de obras executadas. A gente quer ter um portfólio de clientes satisfeitos. A gente se preocupa muito com a qualidade dos nossos serviços e a gente pensa lá na frente. Porque a gente sabe que um cliente satisfeito pode gerar para nós vários outros novos clientes potenciais. Então, a gente tem essa visão de fazer o nosso trabalho uma vez com qualidade para durar por um bom tempo. A gente sabe que tudo tem o seu tempo, a manutenção ela é importante, só que a gente não faz sentido a gente construir para reformar, né? A gente vai construir visando sempre o longo prazo. E aí a gente tem as nossas 6 etapas macro, que são as etapas do trabalho do início, desde o contrato do projeto fechado até a gestão final da obra, visando também para as obras. Um prazo que a gente pode colocar muito mais ou menos de hoje, nós estamos aqui, ó, 12 de agosto de 2022. Hoje, o nosso prazo de contrato fechado até a etapa de criação é em torno de 2 meses. Por que eu falo que é em torno de 2 meses? Porque a criação vai depender do nosso feedback. A gente não avança para as próximas etapas enquanto você não estiver satisfeito com o que foi criado. Afinal de contas, quem vai morar no lugar, quem vai viver, da forma que for, seja moradia, seja final de semana, seja um investimento, não vamos ser nós. Então, a gente nunca vai impor nada para vocês do nosso gosto. A gente vai trazer a nossa opinião técnica, a gente vai trazer o nosso estilo pessoal, só que quem vai definir tudo vão ser vocês, de acordo com o que vocês acharem que é o ideal. Claro que a gente não pode ignorar jamais a técnica, né? A gente tem um limite tendo aí da técnica para avançar para as próximas etapas. Então, esse período aqui, hoje, para a nossa demanda atual, demora em torno de 2 meses. Pode demorar menos ou mais, dependendo dessa troca nossa de definição. Dependendo da nossa demanda também na época, claro. A legalização do projeto vai depender da prefeitura, dos órgãos competentes. Se a gente tiver com documentação toda em dia, normalmente hoje, o prazo que as prefeituras têm, que aparecem para nós na prática, é de 4 meses, desde a análise, desde a solicitação de correção, adequação, até o projeto aprovado. Demora mais ou menos isso, tá? Pode variar para mais ou para menos, dependendo da região, do local, do momento que o mundo estiver vivendo, a gente não sabe, né? O desenvolvimento do projeto executivo, ele vai ser variável de acordo com o que for criado. Eu não sei qual que é o seu projeto, não sei se o seu projeto ele tem 50 metros ou 500 metros quadrados. Então, tudo depende da complexidade do que for criado, do tamanho, e de cada caso é um caso, né? Planejamento físico é a mesma coisa, e a gestão da obra também é a mesma coisa. Para isso, a gente vai precisar entrar no mérito específico do seu projeto. Então, basicamente é isso. Estamos à disposição nas nossas redes aí. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só dar um toque na gente, que estamos à disposição. E a gente espera que a gente consiga, né, iniciar essa jornada juntos aí de trabalho com vocês. Beleza? Um abraço para todos e até mais.